Ora, bom dia a todos. Hoje tenho uma boina com uma cruz e uma coroa, que eu não sei se significa a soberania da cruz ou a cruz aliada aos soberanos que decidem manter esses valores. Eu vou falar hoje sobre os princípios clássicos que estão completamente esquecidos da política. Designadamente, três. O princípio do horror ao vazio. 2. O princípio do partido arauto. E o princípio dos sinais dos tempos. Vamos começar pelo princípio número 1, que vem da física. O horror ao vazio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quer a natureza, quer a política têm horror ao vazio. Quando se cria o vácuo, há sempre uma força, ou várias, para preencher esse vácuo. A natureza é contra, é o que acontece com os buracos negros, mas aí não é por uma questão de vácuo, é uma questão de massa, mas não interessa. O princípio é parecido. O próprio vácuo suga, a própria inexistência de matéria suga a matéria para o preencher. Há um horror ao vazio e na política também há. Ora bem, o que é que acontece aqui? Acontece aqui que os partidos de direita que têm tido sucesso, não estou a falar só do Chega, mas estou a falar de todos os partidos de direita que têm tido sucesso, partidos liberais, partidos conservadores, partidos mais do que conservadores, que eu chamo de resistência, defendem normalmente causas que não são defendidas por mais nenhuma. O Chega, lembro-me que foi a uma zona do interior de Portugal, dizer que havia um problema grave com uma minoria étnica que se recusa a ser assimilada, que se recusa a cumprir a lei e que é financiada com os vossos impostos. E isto deu uma explosão de apoio inicial ao Chega, porque ninguém falava disto. Assim como outros partidos, o Chega também, mas outros partidos, não vou falar apenas de um, como por exemplo a Iniciativa Liberal, veio demonstrar que estamos num sufoco fiscal, que estamos num esmagamento fiscal, que isto é a destruição da classe média, a destruição da atratividade competitiva de Portugal, a destruição, digamos, daquilo que nós temos como uma economia liberal. Ambos falam contra a corrupção. Portanto, temos aqui a lógica do horror ao vazio a ser preenchida com êxito, porque imediatamente esses partidos tiveram o apoio popular nas eleições para os representarem na Assembleia da República e não só. Eu pergunto se os partidos, uma vez chegados lá, se esquecem desta causalidade inicial. Eu penso que não se devem esquecer. Devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para mostrar publicamente de que não se esqueceram e de que estão a trabalhar nesse sentido. Segundo, um partido, uma proposta leninista, o princípio do Partido Arauto. O Lenin dizia claramente isto: camaradas, o partido, leia-se o Partido Comunista, deve ser o arauto das causas dos descontentes. Ter-lhe-ão perguntado, então, e se não houver descontentes? Se não houver descontentes, a gente arranja. Pronto. Mas o mecanismo é este. Há descontentes e o partido deve ser o arauto das causas dos descontentes. Esta é a lógica. Era a lógica leninista. Já há umas décadas valentes, eu dá-me a ideia que o partido sucessor do leninismo esqueceu disto. Bom, e isto é verdade para qualquer partido. É evidente que para a direita isto não chega, não é? Portanto, o partido não pode ser arauto de qualquer causa, de qualquer descontente. O partido tem que ser arauto das causas justas dos descontentes. Tem que haver uma triagem. Esta causa é justa, não é justa. Mas sendo justa, o partido deve ser arauto. Arauto, representante, aquele que anuncia, aquele que combate por
as causas dos descontentes. E algumas são óbvias. O tempo, a contagem do tempo para as pessoas é uma causa justa ou não? Claro! O que lhes estão a fazer é um roubo. É um roubo, pura e simplesmente. Portanto, têm toda a razão. E a PSP e a GNR têm razão para se revoltar? Claro! Estão a ser tratados diferentemente, prejudicadamente. Então, há uma polícia, duas polícias, que recebem subsídio de risco e aqueles que andam no meio da rua a dar o corpo ao manifesto e a levar pancada não recebem subsídio de risco. Não têm risco. Estamos a gozar. Estamos a gozar completamente. Estamos a gozar com a polícia, que é uma altura para se fazer, não é? Os jovens não têm emprego. Então não têm. Imigram, vão-se embora, acabam os cursos e põem-se daqui a andar. Porquê? Porque as remunerações são uma miséria, não há emprego, não há habitação, não há condições de poder continuar. E, portanto, estou aqui, há muito mais causas, mas vamos só pôr estas. Estão aqui várias causas que existem neste momento neste país que tiveram voz em partidos discordantes do Centrão, obrigando o Centrão a corrigir de alguma forma as suas propostas, convergindo para uma forma light de solução que acaba por não aparecer e, finalmente, trouxe à colação, trouxe à ribalta, trouxe, como agora se diz, eu não gosto nada, para cima da mesa, a discussão destes problemas com caráter prioritário. Bom, e finalmente, um tema que tem a ver com a cruz, que também está esquecido na nossa sociedade de consumo e de diversão permanente, que é que Deus existe e de que há uma fala eterna de Deus que se chama a Bíblia e que há um conjunto de pressupostos para épocas de grande alteração. E esses pressupostos estão praticamente todos reunidos. Qualquer, não falo apenas da Igreja Católica, nem sobretudo, eu sou católico, mas a Igreja Católica está numa crise existencial em que só fala de coisas que não interessam, como a mãe natureza e a pachemama e porcarias desse estilo. Mas qualquer gente séria, mas ainda há muita gente séria dentro da igreja que está calada, como costuma levar no totiço, qualquer gente séria de qualquer denominação cristã sabe perfeitamente o que são os sinais dos tempos e que esses sinais dos tempos finalmente convergiram para esta época. Isto está escrito há séculos, não é? E quando virdes guerras e rumores de guerras, e fomes, e pestilências, doenças, pandemias, terremotos, vulcões, sabei que os tempos está péssimo. Ou seja, nós estamos no fim de um tempo. Já escrevi um livro com este mesmo nome, O Fim de um Tempo. Não é o fim do mundo, como agora, com esta coisa do eclipse, toda a gente anda para aí a anunciar, não vai haver fim do mundo nenhum, garanto-vos que não vai haver fim do mundo nenhum. O que vai haver é o fim de uma época, assim como houve o fim do Império Romano, o fim de uma época, o fim de um tempo, o fim de uma forma de existir. E isto, todas as igrejas cristãs, ou de matriz cristã, têm como claro. Há muita gente, em muito sítio, que sabe que isto é verdade. Isto não é politicamente correto, porque a tal sociedade de diversão permanente. A gente não, as pessoas acordam e põem a música, vão passar não sei aonde e vão com música, e vão no carro e vão com música, e só querem fins de semana e férias e diversão para esquecer, no fundo, tudo o que é problemático do foro da existência, não é verdade? E vivem, transferiram a sua devoção, a sua igreja as novas catedrais são os supermercados e são as grandes lojas, no fundo, aí é que as pessoas têm o coração. Bom, aquilo que diz a Bíblia é claro, numa primeira fase Deus atua como Deus de misericórdia, vai chocalhar as pessoas e vai convidá-las ao arrependimento, e numa segunda fase aparecerá como justo juiz, ou, como se dizia antigamente, e também deixou de ser politicamente, como juiz terrível. Juiz terrível,
Porque o juiz terrível é aquele que separa os bons dos maus, é aquele que separa os eleitos e os condenados. E isto é terrível, de facto, porque é um castigo que não tem fim. Bom, e finalmente falo de uma sensibilidade de um político português que não sei porquê, não simpatiza muito comigo, eu sou bastante apreciador daquilo que ele faz, é? Que é o Dr. Passos Coelho, portanto estou à vontade. E no Expresso vi esta notícia: o antigo primeiro-ministro Passos Coelho apresenta o Manifesto Identidade e Família, editado pela Oficina do Livro, escrito por 22 personalidades da direita conservadora contra os adversários da família, a ideologia de género e a cultura da morte. E estão aqui reunidos os tais princípios. O princípio do horror ao vazio foi preenchido por esta obra. O princípio do arauto das causas dos descontentes aqui está presente. E o princípio de que estamos numa época apocalíptica que precede o castigo divino também está implícito nesta obra. E eu não me sentia bem, não só como direitista e como reacionário, mas como católico, a sério, não é? Desta nova variante, que vai acabar também, se não falasse sobre isto. E já falei e fico muito contente por ter falado. Muito obrigado e muito bom dia.